Olá pessoal, voltamos e hoje nós vamos começar com um assunto assim que é uma revisão para muitos alunos, né? A gente fala um pouquinho sobre matéria, né? Sobre substâncias e sobre misturas. Então, primeiramente, o que é matéria? Né? Matéria, como a gente já sabe, né? Que é tudo que ocupa lugar no espaço e tem volume, né? Tem massa, tem volume, né? O que é o corpo? O que é o objeto? Então, o corpo, ele vai ser a porção limitada da matéria. Eu posso dizer que esse caderno aqui, ele é matéria, né? Ele é um corpo, né? E ele está ocupando lugar no espaço, certo? Ele é matéria. Ele é matéria porque ele tem o quê? O volume. Ele vai ocupar lugar no espaço, certo? Mas aí, para ficar bem entendido a diferença de matéria, corpo e objeto, eu vou dar uns exemplos aqui. Vamos supor que nós temos a madeira como a matéria e vamos ter o corpo, que é a tábua de madeira, ou seja, originada da matéria. Foi o corpo, que é a porção limitada dessa matéria. E o objeto? O objeto é o que vai ser fabricado, né, que vai ser fabricado a partir do corpo. Se eu tenho a minha matéria, que é a madeira, eu tenho o meu corpo, que é a tábua de madeira, e eu tenho o meu objeto, que, por exemplo, seja a mesa de madeira. Então, foi algo que foi fabricado para uso humano, o objeto. Então, é uma coisa bem simples, é uma definição bem simples, né? E que, basicamente, todos os estudantes sabem essa definição, né? Vamos agora partir, e o que é o sistema? O sistema é essa porção da matéria que a gente quer estudar. Vou dar um exemplo aqui, o ferro, né? Vamos estudar uma barra de ferro. Então, vamos estudar a temperatura de fusão, né? É essa temperatura que vai ser a temperatura de fusão do ferro. Vamos estudar a cor do ferro, a resistência, né? A dureza do ferro. Então, quando eu estou falando de sistema, eu estou dizendo que eu vou estudar essa porção limitada da matéria, que é essa barra de ferro, né? Bem, então, basicamente a gente já deu para dar aquela revisada geral, em termos de matéria, de corpo, de objeto e desse sistema que a gente quer estudar. Vamos agora partir para substância, né? E o que é a substância? Que as pessoas ainda hoje confundem o que é substância e o que é mistura. A substância, ela vai ser a minha reunião de aglomerados iônicos. Também em outras literaturas podemos chamar de substância pura. Por quê? O que é que vai acontecer? Eu vou ter um exemplo, a água. A água, ela é um aglomerado de substâncias, né, de íons positivo e negativo. Eu vou ter o quê? O hidrogênio com uma carga positiva e vamos ter o oxigênio com a carga negativa, chamado de íons, ou seja, positivos e negativos, de cátions, né, o H+, e o ânion, que é o do oxigênio, né, OH-. Então, nós temos um aglomerado iônico, nós temos a água. Vamos ter outro exemplo, vamos ter o álcool comum. O álcool comum, que é a minha fórmula CH3, CH2, OH, que a gente vai estudar lá na frente a função de álcool, né? Então, eu tenho o meu aglomerado, nós vamos ter ligações entre carbono, hidrogênio e oxigênio dentro dessa minha estrutura, meu aglomerado iônico. Vamos ter outro também, o gás, né, oxigênio. Nós vamos ter, por exemplo, O2. Nós temos a reunião de 2 átomos de oxigênio. É o meu aglomerado iônico, constituído apenas por oxigênio. O gás hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, né, o H2. Então, eu estou reunindo aqui, isso aí é uma substância, que é um determinado tipo, né, específico de íons. Eu vou ter esse aglomerado, eu posso ter de cátions, de ânions, ou apenas de ânions, como no caso o oxigênio.
de cátions, então o que acontece? Eu vou ter essa reunião de aglomerados, ou de um determinado elemento, ou de elementos de outros elementos. Do álcool eu vou ter o carbono, eu vou ter o hidrogênio e vou ter o oxigênio, né? O CH3 ligado com CH2 ligado com OH. Né? Então, eu vou ter o meu aglomerado iônico, certo? E agora, nós vamos determinar, vamos classificar essas minhas substâncias. Eu vou classificá-la como substância simples e substância composta. Qual é o aglomerado iônico, a minha substância pura, que vai ser simples? Se ela tem um único elemento químico correspondente na sua estrutura, eu vou ter uma substância simples, ou seja, eu vou ter o gás hidrogênio, o H2, eu vou ter o oxigênio, né, o O2, e vou ter o ozônio, O3. Então, eu não adicionei nenhum outro elemento diferenciado desse meu elemento correspondente na sua estrutura, certo? Então, eu vou ter uma substância simples. Só é composto, por exemplo, o O2, só vou ter ligação entre dois átomos de oxigênio. Eu não vou ter nem hidrogênio, não vou ter carbono, não vou ter nada. Então, é uma substância simples. Apenas o único elemento correspondente, né? O único tipo de elemento. Quando eu trato de uma substância composta, aí sim, eu vou ter elementos diferentes na minha estrutura. Por exemplo, a água. A água, ela é uma substância composta, porque eu vou ter ligações de hidrogênio e oxigênio. Eu vou ter dois átomos de hidrogênios ligados a um átomo de oxigênio. Por exemplo, eu vou ter o cloreto de sódio. Eu vou ter um átomo de sódio ligado a um átomo de cloro. O átomo de sódio vai ser o quê? O íon positivo, né? Mais o cátion. O cloro, ânion negativo, correto? Então, isso é o que a gente diferencia entre substância simples, que é um único elemento, né, correspondente, eu não vou ter nenhum outro elemento diferente dentro da minha estrutura, né? E já a minha substância composta, eu vou ter elementos diferentes, né, ligados, né, formando a ligação, tá? Ou seja, misturados, né? Agora a gente vai pegar a mistura deles, né? Vamos lá. Entendido isso, a gente já tratou de substância simples e substância composta. E agora, e a reunião dessas substâncias? Essa reunião ou união em algumas literaturas. O que é que vai ser, o que é que vai corresponder à mistura? Eu vou pegar o que é que vai diferenciar uma mistura de uma substância, por exemplo. Eu vou dar aqui um exemplo bem básico para vocês, não sei se vocês vão visualizar aí, mas eu tenho uma mistura de água e óleo, certo? O óleo ele tá aqui em cima e a água, né, embaixo, tá? Então, o que que acontece? São duas substâncias, certo? Mas aí, eu fiz a mistura delas. Só que o que é que acontece? Mas o óleo, ele não se mistura com a água, ele fica por cima, né? De menos denso. O que é que acontece? Mas ela é uma mistura. Ela tá aqui, inserida na água, porém ela não vai estar ali dentro, né? Totalmente ali misturada aqui por dentro da água, né? Mas ela é uma mistura. E ela é perceptível. A gente tá vendo aqui, a gente consegue diferenciar que tem alguma coisa diferente na minha estrutura, né? Aí o que é que acontece? Já essa outra mistura aqui, eu não consigo identificar a determinada mistura. Eu sei que tem elementos aqui, porém, eu não consigo visualizar. Eu tenho aqui o sal de cozinha dissolvido na água. Então, se eu mostro para vocês, vocês não vão conseguir identificar, né? Vocês não vão conseguir identificar. Vocês vão dizer, ah, não, mas isso deve ser água, né? Deve ser água, né? Eu não consigo verificar, né? Ela tá bem diluída aqui, tá?
Se eu também diluir aquele açúcar bem fininho, aquele açúcar, né, açúcar comum, né, de cozinha, eu também consigo misturar e também não consigo visualizar. Então, é um tipo de mistura. Eu vou ter o que? As moléculas de açúcar misturadas com os átomos, né, que constituem a molécula, né, unidas com as moléculas de água. Então, eu tenho o quê? Uma reunião, um aglomerado de substâncias distintas que se integram, né? Então, isso aí é a minha mistura, tá? E, aproveitando os exemplos aqui, eu posso classificar as minhas misturas. Eu posso classificar essa minha mistura, que eu estou conseguindo perceber a olho nu, de mistura heterogênea. O que é essa mistura heterogênea? Que eu posso perceber, que eu posso ver. Eu posso ver que a água ela tá diferente, ela tá aqui misturada com algum outro elemento, não é? Então, a mistura homogênea, ou perdão, a mistura heterogênea é aquela que eu posso ver, né, que eu posso perceber sem a ajuda de microscópio, né, sem o auxílio de outras técnicas mais aperfeiçoadas. Quando eu quero identificar uma mistura homogênea em determinadas misturas, às vezes até a gente precisa de um auxílio maior de técnicas mais avançadas, de microscópios, para a gente poder identificar. E até mesmo se a gente dissolve bem aqui, né? O sal, eu não consigo, só se eu provar. Eu vou dizer, tá salgada a água, mas assim, a olho nu eu não consigo perceber. Se eu mostrar aqui para vocês, vocês vão dizer, não tem nada aqui, né? À primeira vista é água, não é verdade? Então, é uma mistura homogênea. Se eu tivesse aqui colocado açúcar também, dissolvido, ninguém iria perceber, né? Não. A gente tá olhando aqui, para mim é água. Então, só se a gente provar é que a gente vai saber, né, pelo sabor, não, tem água aqui, é água com açúcar, é água com sal. Mas à primeira vista eu não consigo identificar. Então, se eu não consigo identificar de cara que é a minha substância, eu vou chamá-la de substância, ou perdão, a minha mistura, né? Essa união de substâncias distintas, eu não vou, se eu não conseguir identificar a olho nu, né? Eu vou chamar de mistura homogênea, aquela que eu não consigo identificar só olhando, né? É a mistura homogênea. E a mistura heterogênea que eu vou conseguir identificar só assim de olho. Eu vou dizer, não, a água tá misturada aqui com outra substância. Se tá em cima é óleo ou azeite, porque o azeite também, se a gente colocar o azeite, também não vai se misturar com a água. Tá bom, galera? Então, foi uma revisão bem básica, né, sobre matéria, sobre corpo, sobre objeto, mistura, substâncias, para a gente dar uma recapitulada, né, para a gente poder aprimorar mais lá na frente em relação às transformações químicas, às ligações químicas, e isso é importante a gente entender a diferença entre substância e o quê? Porque muitas vezes, por incrível que pareça, tem muitos alunos que ainda erram em questões do Enem, em questões de vestibular, sobre substâncias e sobre misturas, porque em alguns conceitos, às vezes atrapalha, né? Por isso que é bom a gente estar sempre exemplificando para que fique mais claro, para que fique mais nítido para o aluno identificar, né, saber a diferença. Elas são basicamente assim, semelhantes, não são iguais, né? Substância, ela tem uma determinada, ela tem uma determinação, e a mistura, ela vai reunir as substâncias, mas eu preciso saber o conceito, o que é uma substância simples, o que é uma substância composta, porque ambas, né, elas têm o seu contexto diferente, né? Para a gente entender bem misturas, a gente precisa saber o que é o conceito de substâncias, porque quando nós entrarmos num assunto de ligações químicas, aí sim a gente vai precisar entender bem esse macetezinho aqui, né? Esse conceito, para a gente saber estudar o que é um átomo, né? O que é a reunião desses átomos, que já vai constituir o que? Uma molécula, e tudo parte do simples. E esse simples,
ainda muitos alunos erram em questões de Enem e de vestibulares, né? Então, é bom que fique bem entendido aqui esse conceito, né? E agradeço vocês, né, por essa primeira aula, e nas próximas aulas nós nos aprofundaremos um pouco mais nos conceitos de química geral. Até mais!